Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, como vão? Louvado seja o nome do Senhor. Como eu falei ontem, queridos, que pela tarde eu iria compartilhar o capítulo 30 e pela noite, quando eu chegar da igreja, nós vamos compartilhar o capítulo 31, amém? Vamos finalizar já esse livro de Provérbios, que foi uma bênção, está sendo uma bênção, não vai deixar, queridos, de ser uma bênção, porque a palavra do Senhor. Eu finalizei aqui a leitura, queridos, porém eu e você podemos dar continuidade à leitura desse livro, né? Nos aprofundar mais, examinar mais a escritura do Senhor, a palavra do Senhor, amém? Em nome de Jesus, não venhamos somente fazer essa leitura que nós estamos fazendo durante esses dias. Nós venhamos buscar e nos aprofundar mais nesse livro abençoado, que é um livro de conselhos, instruções, direções, exortações para as nossas vidas, nos ensina o caminho certo, o caminho errado. Amém? Para que nós venhamos estar nos desviando do caminho errado. Quais são os caminhos errados? Quais são os caminhos certos para as nossas vidas? Amém? Em nome de Jesus, vamos continuar. Vamos continuar, queridos. Em nome de Jesus, capítulo 30, as palavras de Agur. Glória a Deus. Em suas palavras solenes, Agur começa admitindo que, por ser um simples mortal, não possui sabedoria, ainda mais em face da sabedoria de Deus. São 33 versículos, vamos dar início a essa leitura maravilhosa. Versículo 1 nos diz assim: São estas as palavras solenes de Agur, filho de Jaque. Deus não está comigo. Deus não está comigo. Estou desamparado. Sou mais animal do que gente. Não tenho a inteligência que um ser humano deve ter. Nunca aprendi a ser sábio e não conheço o Deus Santo. Quem já sabe tudo a respeito do céu? Uma pergunta. Quem já passou o vento já pegou o vento com as mãos? Uma pergunta. Quem já embrulhou água num pano? Uma pergunta. Quem já marcou os limites da terra? Uma pergunta. Você sabe quem é ele? Outra pergunta. E quem é o filho dele? Outra pergunta. Tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Nunca declare que Deus disse alguma coisa que de fato ele não disse. Se você fizer isso, ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Forte, né, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Uma oração. Eu acho muito, muito interessante, queridos, esse versículo 7, 8 e 9. Olha essa oração. Eu te peço, ó Deus, que me dê duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico e nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Olha essa oração, queridos. Né? Quantos de nós fazemos essa oração? Hoje eu acredito que muitas pessoas oram pedindo muitas grandezas, muitas riquezas de Deus, né? Pedindo ali, não o que está sendo pedido aqui, me dê somente o que eu preciso para viver, né? Mas hoje em dia, queridos, as pessoas elas visam muito lucro, elas visam muito a grandeza, né? Elas visam muitas coisas grandes, mas o Senhor também nos diz lá em Mateus que o Senhor, ele conhece as nossas necessidades, amém? Em nome de Jesus, o Senhor, ele dá para nós, queridos, o que nós precisamos, isso é maravilhoso, mas nós sabemos que muitas pessoas oram assim, pedindo muita grandeza, pedindo muita riqueza, né? Pedindo muitas coisas desse mundo, queridos. Nosso coração tem que estar em Deus, tem que estar no céu, não nas coisas terrenas. É claro que nós podemos sim, né? Ter sim as coisas boas, um conforto para nós e a nossa família. Isso não é pecado, não é proibido, queridos. Porém, o nosso coração tem que estar no Senhor e não nas coisas terrenas, né? Muitas pessoas não querem, me dê somente aquilo que eu vá sobreviver, não.
Pessoas que oram pedindo muito mais do que isso, oram por muitas riquezas, né? Pessoas gananciosas, pessoas que querem muita riqueza, querem mais de 1, 2 carros, querem mais de 1 a 2 casas. Então, para que, né, pedir 2, 3 casas, se você não vai nem poder morar nas 2, 3 casas, né? Você tendo uma já é o suficiente para você morar, né? Olha só, eu te peço, ó Deus, que me deis 2 coisas antes de eu morrer. Olha a sinceridade dessa oração. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico e nem pobre, ó, né? Então ele coloca aqui nem me deixe ser tanto rico e nem me deixe ser tanto pobre, né? Porque nós temos o suficiente, o que o Senhor ele tem para as nossas vidas quando nós somos pessoas humildes. Nós somos pessoas sinceras diante do Senhor, pessoas honestas, né? Às vezes o Senhor ele dá para nós até aquilo que nós nem pedimos, o Senhor está nos abençoando, né? Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. Olha só, queridos, eu acho muito forte essa oração. E se eu ficar pobre, poderei roubar, e assim envergonharei o teu nome. Ó meu Deus! Olha o que ele está dizendo aqui. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. Nós vemos aí até que veio agora um exemplo de uma né, das igrejas, uma da palavra que foi enviada ao anjo da igreja lá em Apocalipse, que tinha uma lá que o Senhor ele falou, eles eram ricos, se achavam, né? Mas o Senhor falou para eles o quê? Que eles não passavam de pobres, miseráveis e nus, né? Então, queridos, olha só o que o Senhor ele vai nos ensinar aqui. Amém, queridos? Eu fui procurar aqui, olha só. Está em Apocalipse 3, Apocalipse capítulo 3, versículo 14, a carta à igreja em Laodiceia. Olha o que vai dizer. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente, assim porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Mas o versículo aqui, né, queridos, que nos diz: você diz, eu sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, né? Então nós temos que ter muita vigilância com o que nós pedimos do Senhor. Temos que ter muita vigilância com o nosso coração. O coração, queridos, do homem é falho. Amém? O homem é falho. Então, o que adianta eu pedir tantas riquezas do Senhor Deus e chegar a esse ponto aqui, né? Chegar a esse ponto de falar para ele aqui, como ele diz, porque se eu Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti, né? Como estavam aquela igreja, né? Pessoas cheias de orgulho, cheias de soberba, cheias de ganância, cheias de si, achando que não precisava mais de Deus porque já tinha tudo. Eu costumo dizer que a pessoa pode dizer que tem tudo, queridos, tem tudo.
Porém, se ela não tiver em Deus, ela não tem nada. Porque, queridos, uma pessoa que diz que tem tudo, mas ela não tem uma vida com Deus, ela não tem nada. Porque quem não tem Deus, não tem nada. Amém? Então, e aí ele ainda falou aqui, mas e se eu ficar pobre, né? Não me deixe ficar tão pobre a ponto de eu ali roubar e assim envergonhar o teu nome. As duas opções ele fala ali, ele ora pelos dois lados, né? Então é muito importante para nossas vidas, o versículo 7, do 7 ao 9. É muito importante, queridos, a oração que nós fazemos, como que nós temos pedido do Senhor? O que nós temos pedido do Senhor? Será que aquilo que nós temos pedido do Senhor, o que nós temos pedido em oração ao nosso Deus, vai glorificar o nome dele? Vai exaltar o nome dele? Ou é para minha glória? Ou é para me engrandecer, me exaltar, para mim ficar me mostrando para os outros? Será o que eu estou pedindo de Deus? Vai exaltar o Senhor, vai de alguma forma ajudar na obra dele, vai de alguma forma fazer uma caridade, né? Estou pedindo riqueza de Deus para quê? Para quê? É para ajudar o próximo. E, inclusive, tem pessoas, queridos, que elas pedem de Deus, elas pedem um carro, já vi testemunhos assim, queridos. Elas pedem um carro para ajudar na obra de Deus. Porém, quando o Senhor ele abençoa essa pessoa com carro, essa pessoa nem sequer, queridos, olha mais na cara dos irmãos. Essa pessoa nem sequer sai da igreja, pega o seu carro e vai embora. Nem sequer pergunta se o irmão quer uma carona, o irmão que mora longe, o irmão que já tá tarde para o irmão ir a pé, né? Aí o irmão pega e dá, vai sujar o meu carro, vai arranhar, vai isso, vai aquilo. E aí o Senhor tá só lá do trono dele, queridos, vendo as atitudes dessa pessoa que pagou um preço de oração, pediu do Senhor, o Senhor abençoou, porém essa pessoa não cumpriu com sua palavra com o Senhor. Queridos, a palavra do Senhor diz que nós, né, não temos que fazer um voto com o Senhor e não cumprir, mas antes não fazer, né? Então, Senhor, me enriquece, porque eu quero ajudar, eu quero doar cestas básicas, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ajudar uma obra missionária, eu quero ajudar a igreja. Porém, quando o Senhor enriquece essa pessoa nem sequer mais nem aparece na igreja. Tem pessoas até que se afastam. Eu já vi assim, queridos, em pessoas fazendo campanha, né? E o Senhor abrindo portas, o Senhor abençoando com veículos, e essas pessoas se afastaram da presença do Senhor. Saíram literalmente da presença do Senhor. Entraram na presença de Deus somente com interesse. Mas Deus, ele não dorme, queridos. Deus, ele não se esquece. Nós podemos até nos esquecer de algo que pedimos ao Senhor, de algo que fizemos ao Senhor e de algo que nós nos comprometemos com o Senhor e não cumprimos. Mas Deus, ele não se esquece. Não se esquece mesmo. Nós nos esquecemos, porém o Senhor não. Outros provérbios. Nunca fale mal de um empregado ao patrão dele, para que você não seja amaldiçoado, nem sofra por isso. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratas com a própria mãe. Há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. É forte, queridos. Há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. É forte, queridos, porque há um tempo atrás eu passei por um processo que eu achava que já estava ok na minha vida. Porém, o Senhor estava me mostrando que não, queridos. Assim, é como eu digo, que nós somos os vasos e Deus é o nosso oleiro. E nós estamos todos os dias passando na mão do oleiro, queridos. Todos os dias nós estamos sendo trabalhados pelo oleiro, pelo, né, pelo carpinteiro, queridos. Todos os dias nós estamos sendo lapidados pelo nosso Senhor. Nós estamos sendo aí, queridos, purificados dia por dia, né? Mas nós temos que reconhecer o que está dentro de nós. Tem coisas, queridos, dentro de nós que nós temos que estar orando ao Senhor. Porque tem coisas que estão incubadas, que estão em oculta dentro do nosso coração. E aí,
eu estava ali, por incrível que pareça, eu estava ali, queridos, porque Deus é maravilhoso. Eu fui ali fazer uma compra agora há pouco e eu falei assim para minha família: vamos, que eu já quero ir rápido e quero voltar rápido. Só, queridos, que Deus, ele une pessoas, né? Então, ali a vendedora da loja, que foi me vender ali o produto, uma moça evangélica, uma jovem. E nós começamos a falar de Jesus, queridos. Começamos a falar, eu comecei a já testemunhar o que Deus tinha feito na minha vida para ela e comecei a falar. Quando eu olhei, eu acho que já tinha dado quase uma hora ali já. Então, nós estávamos falando sobre isso também, né, queridos? Assim, como eu falei aqui, tem pessoas, queridos, que estão na presença do Senhor, como eu falei de mim, né? Eu achava que já estava ok, né? Tem pessoas que elas não reconhecem que elas precisam ser tratadas por Deus. Tem pessoas que estão com o coração, né? Como eu falei para ela, um exemplo, você dentro da igreja com raiva de mim, você me fez, aliás, você me fez algo e eu me chateei, fiquei com raiva, fiquei com ira de você, né? Aí você dobra seu joelho, você se humilha ao Senhor, você confessa ao Senhor que você pecou, você se arrepende ali amargamente do que você fez, que me machucou, né? Então, e aí, queridos, e eu ali cheio de mágoa, porque a irmã fez isso, a irmã me machucou, a irmã me maltratou, a irmã falou isso que eu não gostei, eu tô com raiva dela, eu tô com ira dela, eu não quero mais olhar na cara dela. E aí Jesus volta, queridos, né? Jesus volta, capaz dessa irmã ser arrebatada e eu ficar, né? Porque ela confessou de todo o seu coração. Ela, Senhor, me perdoa porque eu falei aquela palavra que machucou a irmã. Ela vai se arrepender aos pés de Jesus Cristo de Nazaré. E eu vou ficar, né, com um coração podre, com um coração cheio de lepra, com um coração, como diz a nossa missionária, perebento, curubento, né? Fiquei guardando raiva, mágoa, ódio da irmã no meu coração, capaz dessa irmã subir e eu ficar. Então, queridos, como diz aqui, há pessoas que pensam que são puras, né? Cadê? Mas a sujeira ainda não foi lavada. Eu achava, queridos, que eu já estava liberta de algumas coisas. Porém, a libertação nossa é um processo, né? Quando eu passei por uma situação e aí os demônios manifestaram no meu corpo novamente, outros demônios que estavam ali dentro de mim, que precisavam ainda ser expelidos de mim. Então, bem no início da minha caminhada, eu passei por eu comecei o processo de libertação, né, na minha vida ali com Jesus Cristo, aonde dentro de casa eu caía possessa, manifestava na igreja, manifestava no monte, e aí passou um tempão sem mais acontecer isso, né? Porque eu me lembro que uma vez uma pessoa falou, né? Um líder falou assim, que somente para aqueles demônios que tinham manifestado ali no monte na minha vida, que nunca mais aqueles demônios eles iam entrar na minha vida. Então, queridos, porém, tem outras áreas das nossas vidas, né, que às vezes nós nos desatentamos para isso, né, que está assim, foram coisas que nós fizemos lá no passado, é aquilo que eu faço, que eu falo, queridos, que tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, eu fiz lá no meu passado coisa errada, eu mexi com coisas malignas, eu mexi com coisas das trevas, né? Eu mexi, queridos, com o reino das trevas. Então, ainda estava ali precisando sair da minha vida, né? Aonde eu comecei a sentir umas coisas estranhas, eu sabia que não estava nada certo, que estava algo de errado comigo, né? Então, aí eu fui buscar pela minha libertação, eu fui buscar, não, tem algo de errado, e aí foi que aconteceu, eu de novo ali manifestei de novo, os demônios se manifestaram ali em mim, e eu estou falando isso aqui, queridos, para a glória de Deus, porque a primeira vez, queridos, que eu manifestei dentro de casa, que eu fui ler a palavra, eu achei aquilo, eu até conversei, até isso, sobre isso eu estava conversando com essa jovem,
eu achei tão maravilhoso, assim, que eu digo, eu achei impressionante a palavra de Deus se cumprindo na minha vida, né? Eu fiquei, olha só, Jesus expulsava os demônios, né? As pessoas também, elas na Bíblia, quando você lê, elas também ficavam possessas, e eu passei por esse processo, né? Eu achei isso incrível. Eu achei incrível assim, meu Deus, né? Algo que está na Bíblia está acontecendo comigo. Então, não para escandalizar, dizer, irmã, gostou? Não, queridos. É a obra de Deus na minha vida. É Jesus me libertando, né? Porque para nós, queridos, sermos cheios do Espírito Santo de Deus, para nós sermos cheios da presença de Deus, para nós sermos cheios dos frutos do Espírito Santo de Deus, tem que tirar a podridão que está dentro de nós, queridos. Tem que tirar essas castas malignas que está dentro de nós. É claro que nem todo mundo manifesta, não. Mas a minha vida foi assim. O processo da minha libertação começou assim. E foi assim, né? Então, para a glória de Deus, isso já está com um tempo atrás. Então, queridos, quando eu passei a ser liberta, né, desses espíritos malignos, eu comecei a receber as bênçãos espirituais de Deus. Eu fui batizada em línguas, né? Eu fui batizada ali, que eles recebi dons de Deus. Eu recebi a misericórdia de Deus, recebendo os dons. Comecei a ser usada por Deus, né? Na profecia, na cura, na libertação. Porque o Senhor me enviou, começou a me enviar em lugares, começou a me enviar em casa de pessoas, né? Com as pessoas, para fazer oração. E o Senhor já chegou a falar assim comigo, filha, toca, né? Toca, só toca, que através da tua vida eu vou curar. Então, o Senhor derramou o dom de cura, né? Dom de libertação. Então, é isso, queridos. Nós não podemos fazer a obra, queridos, de qualquer jeito. Nós precisamos ser libertos de tudo que está em oculto dentro do nosso coração. Nós precisamos ser libertos, queridos. Então, nós temos que buscar muito por isso. Tem pessoas que vivem na presença do Senhor há tantos anos, mas elas não são libertas. Você vai passar ali a conviver, você vai conhecer profundamente, né? Essa pessoa não é liberta. Ela vive a vida que vivia antes ainda tem. É como aquele pessoal que foram libertos ali do Egito. Naquela caminhada do Egito que eles saíram no meio do deserto, aqueles 40 anos, eles demonstraram tudo aquilo que estava dentro do coração deles ainda, a idolatria, a prostituição, né, que estavam ali, adoração a ídolos, a murmuração, tudo aquilo que eles conviveram, aqueles tantos anos com aquele povo ali do Egito, que veio sobre eles, que eles começaram ali a praticar, que eles começaram a conviver. Quando você convive com pessoas que só sabe estar murmurando, só sabe estar reclamando, pessoa que só vive no pecado, se você não estiver firmado na rocha, ou você ganha essa pessoa para Jesus, ou essa pessoa ela vai te ganhar para o mundo. Também já vi pessoas que aconteceu isso, né? De trabalhar no local onde só tinha pessoas ímpias que não queriam saber de Deus. E essa pessoa, em vez de ganhar aquelas pessoas para Jesus, aquela pessoa foi ganha para o mundo. Saiu da presença do Senhor. Voltou para o mundo das drogas, da bebida, da prostituição, né? Nós vemos aí também a história de Ló, que conviveu ali. Eu fico me perguntando às vezes, será que Ló ele pregava? Será que Ló ele falava de Deus para aquelas pessoas de Sodoma ali, onde ele convivia com aquelas pessoas que eram idólatras? Elas eram pessoas que praticavam diariamente a imoralidade sexual, era homem com homem, mulher com mulher. Eles queriam até assediar os anjos do Senhor quando foram buscar Ló ali dentro daquela cidade, né? Mas lá eu acho que é em Hebreus que vai falar de Ló também, vai dizer que Ló viveu como um homem justo ali no meio daquele povo. Porém, Ló, né, ali tinha algo dentro dele, do coração dele, da esposa dele que virou aquela estátua de sal, porque aonde estava o coração dela? Estava nas coisas terrenas. Ela olhou para trás quando o anjo falou: vão rápido e não olhem para trás. Ela olhou para trás, queridos. Então, uma pessoa para ser liberta, né, das coisas que não agradam ao Senhor, ela precisa buscar. Ela precisa estar em constante busca pelo Senhor.
né? Ela precisa estar buscando a santidade, buscar se separar do mundo, se separar de lugares, de pessoas. Então, tem pessoas que vivem há tantos anos na presença do Senhor, mas quando você vai conviver, você conhece a árvore pelos seus frutos, né? Você, dentro da igreja, queridos, dentro do templo, todo mundo quer ser santinho, todo mundo quer ser, né, uma boa pessoa, todo mundo quer demonstrar um bom comportamento, mas quando você passa a conviver, a conhecer essas pessoas, aí você vai saber quem ela é, se realmente ela serve ao Senhor Deus verdadeiramente de todo o seu coração, se realmente ela obedece à palavra do Senhor, se realmente ela está dentro da palavra do Senhor. Se dentro da igreja ela tem uma máscara, quando ela sai da porta para fora, ela retira aquela máscara e ela coloca outra máscara, a máscara da sua verdadeira identidade, né? Então, infelizmente, queridos, porém, eu digo assim, infelizmente, que muitas pessoas não querem essa transformação. Elas não querem reconhecer seus pecados, seus erros, suas falhas. Elas querem continuar no pecado porque gostam, porque para elas é agradável, é bom, né? É mais fácil, é um caminho mais curto, pega um atalho aqui, um atalho ali. Mas o Senhor Jesus está à porta, como eu acabei de ler em Apocalipse, né? Jesus, eis que estou à porta e bato. Jesus já está bem aí, queridos. E aqueles que estão brincando com a vida, que estão brincando com a palavra do Senhor, que estão brincando de ser crente, queridos. Ah, queridos, só o Senhor para ter misericórdia. Porque nós sabemos dentro da palavra, queridos, os que vão herdar o reino de Deus, né? E os que não vão herdar o reino de Deus. Amém? Em nome de Jesus e a palavra do nosso Senhor. Então, como eu disse, né, que há um tempo atrás eu achava, oh, já estou liberta, né? Porém, queridos, aí quando você começa a orar, a buscar, aí é que tá, queridos, quando você começa a buscar, a jejuar, entrar em propósito, né? Você vai sentindo as coisas. Ah, por que que às vezes as pessoas não têm discernimento, né? Ah, porque eu tô irado, eu tô com raiva, eu tô com ódio, eu tô no propósito, é o inimigo se levantando contra a minha vida, é o inimigo me setando aqui, me setando ali, é o inimigo fazendo isso. Não, queridos. Às vezes é o Senhor mostrando para nós o que está dentro de nós que precisa cair fora, que precisa ser liberto do nosso coração. O Senhor está nos mostrando. Ah, se eu senti ira, eu senti raiva, eu senti ódio. Espera aí, né? Espera aí. Por que eu estou assim? Eu estou jejuando, eu estou no propósito, estou orando. Se eu estou orando para Deus me libertar, se eu estou orando, Senhor, me ajuda. Eu estou assim, assim, assado, me ajuda, Senhor. Eu vou abrir um propósito de jejum pela minha vida, eu vou orar pela minha vida. E aí, quando você abre o jejum, você abre o propósito, você começa ali a sentir umas coisas na tua. Você começa a se irar com as pessoas, começa a se buscar intriga, é fofoca. Aí você começa a ter inveja do fulano, aí Deus está te mostrando. O que que tem dentro de você que estava em oculto que você mesma não entendia? Você não sabia que estava dentro de você, né? Às vezes a gente está tão assim, ó, tô bem, eu tô light, tô ok, tô bem com Jesus, tô orando, tô buscando, tô jejuando, tô consagrando. Mas, queridos, só o Senhor conhece o profundo do nosso coração. Então, se eu tenho um comportamento na frente dos irmãos, dentro da igreja de um jeito e na minha casa eu tenho de outro, no meu colégio eu tenho de outro, no meu trabalho eu tenho de outro, algo está de errado, né? Entro num propósito de jejum pela minha vida e aí o Senhor ele começa a trazer à tona, ele traz para a luz o que está em oculto dentro do nosso coração. E aí nós vamos orar em cima, né, do que está acontecendo. Ah, Senhor, ainda tem isso. Ou eu ainda tenho uma ganância no meu coração, ainda tenho uma avareza no meu coração. E aí você vai orar para que Deus te liberte dessa avareza, dessa ganância, dessa idolatria. O que o Senhor vai mostrar para ti, o que tu idolatra. Idolatrar, queridos, não é só idolatrar a imagem de santo, não, como nós falamos aí nos católicos, não. Pessoas podem, você está idolatrando pessoas, objetos, bens materiais, né? Então,
Temos que pedir muito discernimento do nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus. E vamos aqui. Versículo 13. Nós lemos o 12, né? Há pessoas que pensam que são puras, mas sua sujeira ainda não foi lavada. Precisa tirar aquele pecado que está em oculto. Ela precisa querer se permitir que Deus, que o Espírito Santo de Deus, ele venha libertar, né? Ela da sujeira que ela acha que ela está lavada. Porém, como eu disse, somente o Senhor, ele sabe o que tem aqui dentro do nosso coração, que precisa cair para fora das nossas vidas, para que possamos ser cheios do Espírito Santo, para que possamos viver experiências com Deus, para que possamos ser usados por Deus. Eu não posso, queridos, chegar e orar pela vida de uma pessoa. Eu falava assim há uma época atrás, queridos, quando eu estava num processo, o meu casamento com o meu esposo, e ainda está num processo, mas teve um tempo que eu falava assim, Senhor, não me coloca no teu altar para falar sobre relacionamento, sobre casamento, porque olha para o meu, Senhor. Eu preciso primeiro consertar o meu, eu preciso primeiro da tua ajuda para consertar como está o meu relacionamento. Então, queridos, eu fui sincera com o Senhor, né, nesse tempo que eu falei isso para Deus. Olha como está, queridos. Eu falei para o Senhor, olha como está, Senhor. Né? Então, Senhor, não me deixa falar de casamento no teu altar. Como é, né? Como é que eu vou chegar no altar do Senhor e falar de casamento, né? Se o meu casamento está todo bagunçado, um trai de um lado, outro trai do outro, um briga de um lado, outro briga do outro, né? É aquela confusão total, queridos. Então, nós temos que ter essa consciência, queridos, né? Isso é temor ao Senhor, é temor à palavra dele, né? É temor. Isso, quando eu orei há um tempo atrás, eu falei isso para Deus. Eu falei, Senhor, é um processo a nossa vida, queridos, ninguém é perfeito. Né? Ninguém é perfeito. O Senhor, ele vai nos lapidando, vai nos trabalhando, e para a glória de Deus, o Senhor tem feito muito isso na minha vida, em todas as áreas da minha vida. Então, é quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração. Então, tem coisas que você olha para você, né? Você olha, se eu tiver uma oportunidade para falar disso, eu vou falar, porque olha como é que está essa área da minha vida, né? Está tudo no seu devido lugar, né? O cenário está arrumado. Então, eu não posso chegar na casa de uma pessoa e falar de família se a minha família, a minha casa, o meu lar, o cenário da minha família, da minha casa está todo bagunçado, precisando colocar em ordem. Eu não posso chegar, queridos, ali e falar, olha, a família assim, assim, eu vou pregar sobre família e a minha família está toda estraçalhada, um briga para o lado, outro briga para o outro, um discute para um lado, outro discute para o outro, é desavença, é divisão, né? O que eu vou estar levando para essa família, queridos? Então, é isso, nós temos que ser sinceros com o Senhor, né? Nós temos que ser sinceros com o nosso Deus. Amém? Né? Há pessoas que ganham a vida explorando sem dó nem piedade os pobres e os necessitados. As sanguessugas têm 2 filhas e as 2 se chamam Me Dá. Forte, né, queridas? Glória a Deus. Eita, tá representando uma pessoa sanguessuga, né? Uma pessoa que só quer estar ali, né? Sugando, né? Sugando e sugando, né? Me dá. Pessoa que só quer o bem bom, né? Que só quer o venha. Há 4 coisas que nunca estão satisfeitas. A primeira, o mundo dos mortos, a mulher sem filhos, né? A terra seca que precisa sempre de chuva e o fogo de um incêndio. Quem caçoa do seu pai ou despreza sua mãe, quando ela ficar velha, será comido pelos urubus ou terá os olhos arrancados pelos corvos. É forte, né, queridos? Vamos ver. Aqui no rodapé da Bíblia diz assim: pai, mãe, comido pelos urubus. Era uma desgraça enorme.
morrer e não ser sepultado, que está lá em Deuteronômio 21, 23. Está em 1 Reis 13, 22 e 2 Reis 9, 10, versículo 10. Né? Cadê? Há 4 coisas misteriosas que eu não consigo entender. Né? Primeiro, a águia voando no céu, a cobra se arrastando nas pedras, o navio que encontra o seu caminho no mar e o amor entre um homem e uma mulher. Uma esposa infiel age assim, comete adultério, toma um banho e depois diz: não fiz nada de errado. É forte, né, queridos? Uma esposa infiel age assim. Como que ela age? Comete o adultério, ela toma um banho, né, e depois diz: não fiz nada de errado. Há 4 coisas que a terra não pode tolerar. Primeiro, o escravo que se torna rei, aliás, o tolo que tem para comer tudo o que quer, a mulher de mau gênio que arranja casamento e a escrava que toma o lugar da sua senhora. No mundo, né, há 4 animais que são pequenos, mas muito espertos. Primeiro, as formigas. Acho tão lindo esses versículos também, que eles é um aprendizado muito grande para nossas vidas. As formigas, né? Ele vai dizer aqui no 24, no mundo há 4 animais que são pequenos, mas muito espertos. Versículo 25, diz assim, o primeiro animal, as formigas, que são fracas, mas ajuntam a sua comida no verão. Né? Segundo, versículo 26, segundo animal, os coelhos selvagens, que também não são fortes, mas fazem suas casas nas pedras. Pedra é algo rochoso, algo duro, né? E aqui representa que está dizendo que os coelhos são, né? Não são fortes. 27, versículo 27, o terceiro, os gafanhotos, que não têm um rei, mas avançam em bandos. 28, o próximo, e as lagartixas, que qualquer um pode pegar com a mão, mas podem ser encontradas até nos palácios. Há 4 seres vivos que, quando caminham, causam olhares de admiração. Primeiro, o leão, o mais forte de todos os animais, que não tem medo de nada. Segundo, versículo 31, o bode, o galo, que anda de peito erguido, e um rei diante do seu povo. Se você tem sido bastante tolo para ser orgulhoso e planejar o mal, então pare e pense. Versículo 33, último versículo. Bater o leite da manteiga, bater o leite da manteiga. Pancada no nariz faz sair sangue. Provocar a raiva da briga. É forte, né, queridos, esse capítulo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que maravilhoso, queridos. Então, queridos, nós finalizamos o capítulo 30. Amém? Provérbios capítulo 30. E como eu disse aqui, queridos, que nós precisamos estar buscando ao nosso Senhor. Né? Como eu falei aqui um pouco desse versículo, há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. Né? Como eu falei há um tempo atrás, né, que o meu casamento estava num processo com o Senhor. Não muito da minha parte, mas do meu marido, né? Porém, nós que estamos aí, queridos, mulheres, que somos coluna de oração na nossa casa, mulheres que ainda não têm aí o seu esposo totalmente aí na presença do Senhor, que ainda está buscando pela conversão do seu esposo, né? Eu quero te dizer que no início da minha caminhada com o Senhor, foi um processo, porque o meu esposo, ele não foi logo junto comigo, né? Quando eu me converti, primeiramente quem se converteu foi eu. E depois de alguns meses foi ele. Não foram muitos meses, mas pela minha obediência, pela minha posição, o Senhor, ele ministrava meu espírito, né? Mas no começo não foi fácil.
eu digo que não foi fácil, porque não é fácil uma pessoa, o casal, né? Um serve a Deus e o outro não serve. Não é fácil lidar, queridos, com essas pessoas, né? Que ainda não estão na presença do Senhor. E nós precisamos pedir muita sabedoria de Deus, pedir muita estratégia do Senhor, pedir muita direção, muita força de Deus, queridos, porque somente o Senhor para nos ajudar, mulheres, não desista. Eu não desisti do meu esposo, eu não desisti dele, né? Eu era uma mulher muito assim agressiva, estressada. Então o Senhor ele foi me ensinando primeiro. Eu quero te dizer também, mulher que está buscando pela conversão do teu marido, né? Eu quero te dizer que se você ainda precisa ser tratada, se você não tem paciência, se você está aí se estressando, está aí, que nem eu era antes, eu era agressiva, ficava com muita raiva quando ele não queria ir para a igreja, e eu resmungava, eu brigava com ele, e o Senhor falava assim para mim, fica na tua posição. E Deus usava pessoas para falar comigo, ainda não entendia muito bem a voz de Deus. Bem no início da minha caminhada, o Senhor me dava versículos, às vezes eu ligava a televisão, aí tinha lá um versículozão aparecendo na televisão, Deus falando comigo, né? Aparecia naquele canal Boas Novas. Então, queridos, outras experiências que Deus me deu para falar comigo, mas até o dia que o Senhor ele me deu uma palavra que está lá em Zacarias, que vai falar assim que não é por força do braço, mas pelo meu espírito. Foi essa palavra que Deus ele me deu. E foi quando o meu espírito, a minha alma se acalmou mais, né? E aí eu fui deixando o Senhor trabalhar na vida dele. E quando eu vi, queridos, eu sempre deixava a roupa dele. Antes eu forçava ele a vestir a roupa para ir para a igreja. Ele gostava muito de assistir jogo no domingo. E ele não ia por causa do jogo, né? E ele não dizia que ele nunca ia colocar o pé numa igreja de crente, que ele era católico. Então, queridos, o Senhor pegou ele de jeito, né? Mas primeiro pegou a mim. Porque eu quero te dizer, mulher, que se você ainda precisa, né, passar por um processo. Eu quero te dizer, como eu disse, eu era estressada, eu era agressiva. Primeiro, nós, mulheres, temos que ser trabalhadas. Nós temos que buscar primeiramente por nós. Nós não podemos querer buscar, seja marido, seja mulher, você homem aí que está desse outro lado, você que é convertida, sua esposa não é ainda, né? Eu quero te dizer, comigo foi assim. Primeiro, agora, se você está firmado mesmo em Deus, se você está com a tua vida no altar, se você é um homem, uma mulher justa, se você obedece a palavra do Senhor, amém, glória a Deus, continua, persevera por ele, persevera por ela, persevera por um filho, por um parente. Mas se você ainda não está com a tua vida alinhada com o Senhor, se você ainda não está com a tua vida no altar, se você está precisando ser liberto, eu te dou um conselho. Busque primeiro pela tua libertação. Busque primeiro pela tua vida. Ore primeiro por você. Jejue primeiro por você. Antes de você entrar em uma batalha, você precisa estar preparado. Você precisa estar revestido. Eu não posso querer entrar, queridos, em uma área, entrar na vida de uma pessoa, né? A vida dela já está toda bagunçada e eu chegar com a minha vida ainda bagunçada, mais ainda do que a dela, queridos, o que isso não vai dar? Satanás vai fazer a festa, né? Ele vai bagunçar de todas as formas na vida das duas pessoas. Eu não posso, queridos, querer, né, entrar. Era assim que o Senhor ele me ensinava, queridos. Primeiro eu. Quem tinha que ser tratado primeiro era eu. Quem tinha que ser trabalhado primeiro era eu. Era eu que precisava ser liberta. Eu precisava primeiro buscar conhecer, né? Primeiro para poder estar ali firmada na rocha, para poder estar na posição quando ele me criticar, quando ele me julgar pelo meu passado, quando ele me apedrejar, eu estar firmada na rocha, quando aquilo vier em direção a mim, vai bater em retirada, porque eu vou estar alicerçada no Senhor, entendeu? Eu vou estar ali firmada na rocha que é Jesus Cristo, aquilo não vai me abalar, porque antes, no começo, me abalava muito, eu chorava e eu revidava. Ele vinha com 2 pedras, eu ia com 3, ele vinha com 4, eu ia com 5,
entendeu? Mas o Senhor foi me ensinando que não é assim, queridos, né? A pessoa te lança ali uma pedra, queridos, tu junta aquela pedra, vai guardando, né? Junta, é mansidão. Deus, o Senhor, Ele derramou muita mansidão sobre a minha vida, queridos, o domínio próprio. Então, nós precisamos buscar assim, queridos. Nós não podemos querer forçar as pessoas a ir para a igreja, né? Não podemos querer forçar o nosso marido, você aí, a sua mulher para ir para a igreja. Se você está com a tua vida toda bagunçada, está no pecado, está fazendo coisa errada, né? O inimigo fica só aplaudindo essa situação. Não vai rolar. Não rola, queridos. Primeiro nós precisamos buscar por nós, né? Para mim entrar em um campo de batalha, eu preciso estar preparada. Eu preciso estar armada com as armaduras espirituais. Nós temos as armaduras espirituais, certo? As armaduras que o próprio Deus deixou para as nossas vidas, está lá em Efésios 6. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, as sandálias da preparação do evangelho da paz, a espada do Espírito e o escudo da fé. Porém, queridos, somente uma delas é de defesa. Qual é a parte da nossa armadura que é de defesa, queridos? Não é o escudo, porque o escudo você vai ficar aqui. É uma proteção. Não é a sandália, porque você está com ela nos pés, né? Então, queridos, não é o cinto, né? É a espada. Ela sim você vai manejar, ela sim você vai mover, ela sim você vai para cima, ela sim você vai avançar. Essa espada é uma das partes, querido, é uma não, ela é a única parte da nossa armadura que é de ataque, ela não é de defesa. Ela é de defesa também, porém é a única que é de ataque. Assim como o escudo é de defesa, né? Mas a espada, ela é de ataque. Nós vamos atacar. E qual é a espada? Né? A espada é essa aqui, ó. É a palavra. A palavra do nosso Senhor Deus. Amém? Então o Senhor, Ele vai falar comigo e com você na palavra. Ele vai nos direcionar. Ele vai nos instruir, vai nos dar estratégia. Então, o Senhor, Ele trabalhou assim na minha vida. E Ele continua trabalhando, porque todos os dias é um processo na minha vida e na tua vida. Todos os dias o Senhor vai nos mostrar, olha, filha, tu fez isso aqui, né? Então, tem algo, nós vamos errar, que em alguma hora do dia a gente vai falhar em algo, nós não somos pessoas perfeitas. Porém, nós temos que ter aquele temor a Deus, a não praticar, a não ficar na prática do pecado. Temos que ter aquele temor ao Senhor de reconhecer e dizer para o Senhor, eu pequei. Olha só Davi, olha os exemplos de Davi. Davi, ele pecava e ele confessava, ele primeiro reconhecia que ele tinha pecado contra o Senhor. E ele confessava, ele se arrependia e confessava ao Senhor. E o Senhor, com a sua rica misericórdia, né, derramava sobre a vida dele, assim como ele derrama sobre a minha e sobre a tua. Então, que nós venhamos olhar para dentro de nós. A palavra do Senhor nos diz, analise-se o homem a si mesmo. Que nós venhamos nos analisar todos os dias, queridos. Se eu estou agindo de uma forma errada, se eu ajo uma, duas, três, quatro, 5 vezes, espera aí. É porque tem algo no meu coração que não está liberto, precisa ser liberto, precisa cair para fora da minha vida, né? Porque isso se torna pedra de tropeço nas nossas vidas. Então, deixa essa palavra, queridos, nessa tarde para as nossas vidas, em nome de Jesus. O vídeo foi até um pouco mais longo do que o outro, né? Mas glória a Deus, queridos. Glória a Deus, que nós venhamos, como eu estava conversando com a jovem lá dentro, nós temos que olhar mais para dentro de nós, deixar de olhar para a vida dos outros. Ah, mas o irmão está fazendo isso, a irmã está fazendo isso. E eu? O que eu estou fazendo? Como que eu estou na presença do meu Senhor Jesus? Né? Entendeu? Então, a irmã pecou, a irmã fez isso, a irmã faz aquilo. E eu não faço nada? Eu sou perfeita? Será mesmo? Eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso me analisar. Né? Eu preciso fazer uma autoanálise em mim todos os dias. E reconhecer, né, o que está de errado, o que eu preciso confessar,
e pedir a ajuda de Deus, queridos, porque sem Deus não podemos nada. Amém? Nós não podemos fazer nada sem Deus, queridos. Quem nos ajuda é o Senhor. Quem nos convence é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, o Senhor Jesus está aí, né, para nos perdoar. Amém? Para confessarmos, quando nós confessamos, nós recebemos a graça, a misericórdia do Senhor, que é, né, ali a misericórdia dele, o perdão dele, né? Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra. Mais tarde, para a glória de Deus, eu irei estar compartilhando o capítulo 31, amém, queridos, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz, tenham uma boa tarde, deixa eu ver aqui, né, já até finalizou a tarde, para a glória de Deus, em nome de Jesus, fiquem na paz, tenham uma boa noite, já é aqui às 18h06, né, em nome de Jesus. Mais tarde eu volto, né, compartilhando novamente o livro de Provérbios, capítulo 30, amém, queridos? 31, aliás, né, o último capítulo, para a glória de Deus. Fiquem na paz, uma boa noite.